Olá, sejam todas bem-vindas para mais um bate-papo aqui na Vila Mater. Eu sou a Michelle Almeida, fundadora da Vila e educadora perinatal, e tô aqui hoje com a Samila Santos, que é a nossa fisioterapeuta pélvica especialista em saúde da mulher, professora de graduação e pós-graduação em obstetrícia, e que vai tirar todas as nossas dúvidas aqui hoje nesse bate-papo bem descontraído que a gente vai ter. Então bora lá. Bom, Samila, primeiro eu queria saber quais são as principais finalidades da fisioterapia pélvica. O que é a fisioterapia pélvica? A gente sempre recebe aqui na Vila Mater, né, muitas mulheres que vêm por indicação dos profissionais de saúde, né, os obstetras principalmente, mas muitas vezes a gente percebe que a mulher não sabe do que se trata, né? Então, o que é, para que serve? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, então, a fisioterapia pélvica, a gente acha que tem só o foco ali na musculatura do assoalho pélvico, né? De fato, o nosso olhar é para essa musculatura, né, desses músculos que ficam no chão da pelve, né? Por isso o assoalho pélvico. Essa musculatura na gestação, normalmente o que acontece? Ela tem o peso dessa mãe que vai adquirindo no decorrer das semanas, mais o peso do bebê, mais uma ação hormonal, deixando essas mulheres mais propensas a terem algum tipo de disfunção, seja ou urológica, né, uroginecológica, ou proctológica, ou sexual. E o que isso quer dizer? Então, às vezes, essa mulher, ela tosse, ela espirra, sai uma gotinha de xixi, ou sai xixi, às vezes ela vem com uma dor na relação sexual, ou ela chega também com alguns problemas, às vezes perda de fezes, né, nesse período gestacional, e que não só caracterizam nesse período, mas que também são mulheres que já vêm com essas queixas e que na gestação acaba piorando essas queixas. Então a gente olha essa mulher com um olhar não só preventivo, mas também como tratamento. Então a mulher que chega lá aqui no nosso consultório, né, perguntando se tem como tratar, a gente trata e também a gente previne, já que a gente sabe que ela está propensa a ter. Mas além disso, a gente olha ela como um todo. Então a gente não olha só esse assoalho pélvico, mas eu olho essa gestante como uma propensão a ter disfunções musculares, ou seja, dor, né, na pelve ou uma dor nas costas. E aí a fisioterapia tem esse olhar também de dar qualidade para essa mulher na gestação, independente da via de parto, com esse olhar dela ter essa qualidade até o final da gestação. E como que funciona a consulta? Primeiro você faz um diagnóstico, como que é esse tratamento? Assim, é uma consulta só, são várias? Normalmente ela vai passar obrigatoriamente por uma avaliação, para a gente conseguir conhecer a história ginecológica dela e obstétrica, então a gente conseguir ver se é uma gestação de risco ou não, e conseguir ver queixas e o que essa mulher traz, né? O porquê ela está na fisioterapia, que eu acho que é o mais importante, é o que traz ela até a gente. Então todas vai passar por uma avaliação, a gente vai conhecer a história obstétrica dela e depois vai passar por uma avaliação física. Isso quer dizer o quê? Então a gente avalia não só essa questão postural, não só essa questão respiratória, todas essas alterações que ela vai estar apresentando na gestação, mas também a gente faz uma avaliação da musculatura do assoalho pélvico. Como funciona essa avaliação? Se essa mulher permitir, né, e tudo é de uma forma consensual, se ela quer ou não, a gente faz uma avaliação de uma palpação da musculatura do assoalho pélvico, então ali daquela musculatura vaginal. Então muitas perguntam, vai pegar o colo do útero, vai pegar o útero? Não, a gente não tem nenhuma, a gente não olha a estrutura. Nossa função como fisioterapeuta é olhar musculatura, e essa musculatura do assoalho pélvico, ela tá de 2 a 3 centímetros dentro do introito vaginal, então é uma palpação superficial dessa musculatura, mas que a gente precisa saber se essa mulher tem uma tensão ou não nessa musculatura, para a gente poder trabalhar isso na gestação, se ela consegue entender o comando, né, de contrair, de relaxar, se ela contrai da forma correta, se ela relaxa da forma correta. Então tudo isso relacionado, claro, a essa consciência, né, e que muitas mulheres não apresentam essa consciência antes da gestação, quem dirá na gestação que ela está sofrendo mudanças no corpo ali semanalmente, né? A gente tem muito tabu ainda sobre o nosso corpo, né? Muitas vezes a gente não conhece o nosso corpo, como funciona, não tem essa consciência corporal, né? E como você disse, ainda mais sofrendo todas as alterações, né? Então não tem nenhum risco, não é toque no colo, né? Não tem nada a ver com isso, não vai trazer nenhum risco para a gestação. Nenhum risco. Realmente a nossa avaliação ela é bem superficial. É só imaginar, né? Normalmente eu falo com as minhas pacientes.
como que é liberado, né, o ato sexual e não liberado uma avaliação tão superficial da fisioterapia, né? Sim, com certeza, né? E essa questão do superficial, até é importante falar, né? Superficial no sentido da região onde vai acontecer o toque, mas a avaliação ela é profunda, né? Não é a avaliação íntima, né? Isso. E caso, se ela não quiser realizar o toque, existem outros recursos? Existe, a gente pode tentar trabalhar com essa mulher com consciência, às vezes da sua autopercepção sobre o seu corpo, que não teria problema a gente não fazer uma avaliação introdutória, sendo que, né, seria a melhor, mas se ela não quiser, tudo bem, a gente pode fazer, e eu acho que com a pandemia também a gente descobriu como fazer isso de uma forma online, né? Porque a gente fazia atendimento online, não estávamos juntas, e como trabalhava essa musculatura do assoalho pélvico mesmo assim. Foi bom você falar disso. Então é possível também fazer atendimentos online na fisioterapia pélvica? É possível fazer também. Normalmente a gente pede, pelo menos se possível, poder vir para uma avaliação física e o restante a gente conseguir fazer online, mas se não puder, tudo certo, a gente tenta, né, fazer essas avaliações e essas sessões tudo de forma online. Vai realizando os comandos, a mulher vai sentindo o corpo dela e a gente vai avaliando ela, né, e analisando pelo vídeo. Porque acho que a fisioterapia pélvica é muito isso, né? Uma troca, né? A mulher tem que ir sinalizando como que ela tá sentindo o corpo dela, né? Não adianta fazer os exercícios se ela não estiver fazendo da forma correta, né? Como tudo, na verdade, né? Como todos os exercícios. E para quem que serve a fisioterapia pélvica? Para quem que é indicada? Todas as mulheres deveriam fazer fisioterapia pélvica, né? Independente se estão gestantes ou não. Eu falo que o fato da fisioterapia pélvica ser mais difundida na obstetrícia é um presente para essas mulheres que chegam até aqui e têm esse presente, né? De ter consciência do seu corpo e maior conhecimento sobre ele, que é, como você falou, é um tabu ainda hoje. Então, assim, eu acho que a fisioterapia, toda mulher deveria passar pelo menos por uma avaliação, todas, independente da idade. Mas as mulheres que procuram a gente aqui, né, que é mais nessa área da obstetrícia, da gestação, todas deveriam fazer, independente da via de parto, se quer uma cesárea, se quer um parto vaginal, independente, todas deveriam passar por tudo que a gente já conversou sobre possíveis alterações, né, que essas mulheres vão apresentar na gestação, seja alterações do assoalho pélvico, muscular, respiratória, enfim, né, todas essas alterações seriam interessantes ter um fisioterapeuta por perto. E você falou uma questão importante, né, existe um imaginário aí de que a fisioterapia pélvica é só para quem quer fazer o parto normal, né? Para quem quer ter parto normal. Por que você acha que isso aconteceu? E para quem não quer essa via de parto, por que também é indicado? Bom, a minha visão é que essas mulheres que procuram mais a fisioterapia pélvica, que são essas que querem ter o parto vaginal, eu acredito que é uma questão de informação, né? A equipe está mais ciente da importância da fisioterapia, às vezes ela tem grupos de mulheres em que estão fazendo fisioterapia, então normalmente são mulheres que estão mais envolvidas com mais informações e acabam chegando mais fáceis pra gente. Mas as mulheres que querem cesárea, elas também deveriam fazer e também deveriam ter indicação e a informação da importância da fisioterapia, porque como a gente conversou, disfunções, né, uma queixa de perda de urina ou qualquer uma outra dessas que acontece na gestação, aquele corpo não sabe se ela escolheu um parto vaginal ou cesárea, ela vai apresentar porque ela está gestante, então já é um fator de risco para ter disfunções à gravidez. Então o interessante é que todas essas mulheres pudessem fazer para prevenção ou tratamento de possíveis disfunções, né, urinárias, sexuais, proctológicas e até alterações musculares, o que ela vier apresentar na gestação. Vamos falar assim numa linguagem mais simples, quais são essas principais disfunções, assim, como que a mulher pode perceber no corpo dela, a mulher que está gestante primeiro, como que ela pode perceber no corpo dela que está acontecendo alguma coisa que não seria o normal, o né? Esperado, né? Bom, perda de urina nunca é normal, então se ela tossiu, se ela espirrou, se ela gritou com o filho, se ela pegou o bebê dela no colo, aconteceu de ter alguma perda de urina de uma forma involuntária, ou seja, porque ela não quis, isso é caracterizado como incontinência. Ah, Samila, mas eu tava com a bexiga cheia e aconteceu. Incontinência, né? Então, qualquer sintomatologia, né, que ela pareça com isso, ela pode procurar também um fisioterapeuta. Além disso, às vezes pode acontecer dor na relação, nunca é normal, então às vezes condiciona, né? Ah, porque eu tô gestante, ou até porque não estava gestante, né? Dor na relação também não é normal, pode procurar um fisioterapeuta, né? A fisioterapia pode ajudar também nessa área.
Inclusive, desculpa te interromper, mas nesse momento da gestação e do pós-parto, existem disfunções específicas, né, nessa região sexual, né, que podem ser temporárias, passageiras. Então, você pode nunca ter sentido dor, mas de repente passa a sentir, trata e depois recupera a funcionalidade, né? Não é uma coisa que tem que se acostumar a ter dor, a gente não tem que se acostumar nunca, né? Exatamente. Então, acho que é uma questão mesmo de informação, igual você falou, essa parte mais prática, né? Como ela consegue detectar. Então, esses são alguns dos sinais voltados para o assoalho pélvico, claro, mas também se ela tiver dor, né? Não colocar, tô com dor nas minhas costas, tô com dor no meu quadril, tô com dor no baixo ventre, é normal porque eu tô grávida, procura, né, um fisioterapeuta, porque a gente pode ajudar essa mulher a ter uma melhor qualidade até o final da gestação. Então, não colocar nenhum tipo de, igual você falou, dor como normal. Samila, e aquela dor no pubis que as mulheres sempre relatam durante a gestação, né? Muitas mulheres sentem esse desconforto, assim. Por que ela acontece? Bom, a mulher, quando ela tá gestante, ela tem ações hormonais dentro daquele corpo. Então, elas ficam mais propensas a ter dores, principalmente no pubis e na pelve. Por quê? Porque esses hormônios, né, eles fazem com que essa pelve fique instável. Isso quer dizer o quê? Quando eles geram uma instabilidade, ela fica mais propensa a ter dores. Por isso que é importante trabalhar não só com a fisioterapia, mas também a atividade física, para a gente conseguir fazer essa compensação e deixar essa pelve mais estável para prevenir dores. Ótimo. E falando sobre a questão do parto em si, né? Como a gente sabe, a gente já falou aqui, muitas mulheres vêm para trabalhar todas essas questões durante a gestação, na busca também de ter um parto melhor, mais natural, mais confortável. E a gente também tem essa questão da laceração, que as mulheres falam muito, né? Vou fazer fisioterapia pélvica para poder prevenir a laceração. Isso é mito ou é verdade? Michele, é um pouco mito, né? A gente sabe que a laceração, ela é o quê? Multifatorial. Isso o que quer dizer, né? Que ela depende não só dos fatores externos, mas também internos. Então, a fisioterapia, a gente olha essa musculatura, a gente avalia. Nosso intuito na fisioterapia é que essa musculatura do assoalho pélvico ela esteja num equilíbrio de força e flexibilidade. Por isso que quanto mais cedo ela entrar na fisioterapia, melhor, para a gente poder trabalhar com esse equilíbrio. Mas, juntamente, não depende só de um bom assoalho pélvico, não depende só de um assoalho pélvico flexível. Ela precisa de um ambiente que esteja propício, ela precisa, né, de um puxo que aconteça de uma forma espontânea, de uma equipe que respeite essa mulher, que ela esteja com quem ela quer. Então, depende de muitos fatores e não só de um assoalho pélvico flexível. Então, ela contribui, é um fator que contribui, então é muito bom fazer caso você queira ter um parto vaginal, mas não é uma garantia de que aquilo vai acontecer. Exatamente. Né? E nem a garantia também que ela vai ter um parto normal. Então a gente ouve muitas mulheres falando, às vezes eu fiz a fisioterapia e não adiantou de nada, porque eu acabei indo pra cesárea. Ou seja, a gente trabalha esse corpo, a gente dá esse equilíbrio, né? A gente faz com que ela experimente sensações e experimente também, tenha informações, né, sobre o parto, mas não é uma garantia, né? O parto, como eu falo para as minhas pacientes, ele é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas que ela esteja preparada para o que pode acontecer. Sim, eu acho que é muito importante a gente falar que a fisioterapia pélvica, ela é uma questão de saúde mesmo. Quando a gente engravida, a gente descobre que existem partes do nosso corpo que a gente nem sabia que existiam, né? A gente começa a sentir sensações, desconfortos, muitas vezes, em lugares que a gente não imaginava. Realmente, só depois que a gente engravida ou que a gente envelhece é que a gente vai lembrar que essa região existe. Ou quando aparecem realmente essas disfunções. Então, como a Samila falou, o ideal é que muito antes a gente começasse a trabalhar de uma forma preventiva, como saúde mesmo. O nosso corpo é diferente, tem essas peculiaridades, né? Mas realmente a gente só descobre isso na gestação. No meu caso, por exemplo, descobri só no pós-parto. Então, quanto antes essa informação chegar, né, para quanto mais mulheres essa informação chegar, mais importante, porque vocês vão poder ter acesso a esses recursos e trabalhar essas questões. Porque não tem a ver só com questões estéticas, né? Não tem a ver só com uma questão de ter um parto normal ou não, mas tem a ver com sua saúde, com você executar funções do seu dia a dia, com você poder levantar, sentar, poder tossir, poder, como ela falou, pegar o seu filho, carregar um peso, sem você perder a funcionalidade natural do seu corpo, né? Você se realmente sentir que tá tudo funcionando certinho, tá tudo ali no lugar, né? Isso mesmo. E aí vamos falar então agora do pós-parto. O que além de tudo isso que a gente já falou, né? Então de incontinência urinária fecal, dor na região lombar, dor na região pélvica,
que mais que pode acontecer no pós-parto, né? Isso tudo se repete, pode se repetir também no pós-parto, pode piorar, e o que mais pode acontecer que a gente também pode tratar com a fisioterapia pélvica? No pós-parto, que a gente vê também, né, além dessas disfunções de assoalho pélvico, que a gente sabe que essas mulheres podem estar propensas a ter, elas podem também aparecer com uma insatisfação do corpo, né, que a gente vê muito aí falando sobre a diástase. Então, assim, ela pode ir para a fisioterapia, para uma avaliação, e o nosso olhar como fisioterapeuta para essa diástase é se existe função nesse abdômen, porque às vezes é uma mulher que vai vir sem diástase, mas ela está fazendo uma atividade física que às vezes está gerando uma sobrecarga nesse abdômen, e aí como consequência vai estar sobrecarregando esse assoalho pélvico, que às vezes é essa mulher que vai chegar pra gente com uma queixa de incontinência, mas na verdade está vindo de umas vezes disfunção de abdômen. Então a gente avalia esse abdômen, independente se ela tem uma diástase ou não, e a gente avalia esse assoalho pélvico, o que ela traz também como queixa, né? Então dor na relação, ou uma incontinência, como a gente conversou, ou um intestino mais preso. Então a gente avalia essa mulher. O ideal é que essa mulher chegue pra gente antes de voltar a realizar a atividade física. Então ali com 40 dias o médico liberou para voltar para fazer atividade física, que ela volte para o fisioterapeuta para a gente ver se existe um equilíbrio entre esse abdômen, entre esse assoalho pélvico, para que ela possa estar desenvolvendo aquela atividade física que não seja um fator de risco para alguma disfunção, né, a um longo prazo ali de pós-parto. E voltando um pouco naquela questão de como que funciona a consulta, além da questão da avaliação, né, quais são os recursos que você utiliza? Assim, como que funciona? Tem equipamento, tem parte de exercício, como que é? Normalmente, para a musculatura do assoalho pélvico, a gente tem equipamentos que podem dar mais consciência para essa mulher, né? Caso seja importante ela ter essa percepção, uma mulher que não tem percepção, a gente tem aparelho para isso. Seja também para dor na relação, às vezes um músculo mais tenso, a gente tem aparelho para isso, né? Ou até a parte manual mesmo. E para diástase, hoje a gente trabalha também só com essa questão de consciência e percepção do seu corpo. Então a gente não trabalha com nenhum tipo de corrente ou algum tipo de cinta, né, ali que promete, né, algum tipo de função. A gente realmente avalia, vê o que essa mulher precisa e trabalha, né, não só com a fisioterapia, mas junto também com o educador físico para poder auxiliar a gente para melhor equilíbrio e consciência dessa mulher no pós-parto. Você falou uma coisa assim, pra mim, que é super importante a gente tocar nesse assunto, que é a questão da cinta, que não é essa cinta que você tá falando, né, da questão da diástase, mas aquela cinta lá que a vovó colocava, que a nossa mãe quer que a gente coloque no pós-parto. Qual é a visão mais moderna, né, qual é a visão mais atual dos últimos estudos em relação à cinta? É pra usar, não é pra usar? Alguns casos, como que funciona? Então, a cinta, ela ainda não tem uma evidência científica, né, para o uso dela. O que eu vejo na minha prática clínica? Que no início, nos primeiros dias, ela dá um conforto para essa mulher, ela não vai gerar um milagre, né, nesse abdômen, mas ela vai gerar um conforto para essa mulher, e aí sim é interessante. E também tem algumas mulheres que gostam de usar, né, essas calcinhas um pouco mais altas, para que ela consiga ter uma percepção de que sua barriga está, né, às vezes ela não está ativando, ela está numa má postura, e ela consegue utilizar ela como um lembrete, uma percepção, e não esquece ali. Então eu vejo isso como um ganho interessante, se essa mulher for usar essa calcinha mais alta com propriocepção. E aí fica a minha dica: se essa mulher optar por usar uma cinta, que ela não use cintas que não tenham proteção embaixo, ou seja, que não tenha, né, essa calcinha embaixo, e que não sejam compressivas em cima, porque se a gente pensar um vetor de força, se eu comprimo só esse abdômen, esse vetor de força provavelmente vai para onde? Vai para baixo. E aí existe uma sobrecarga de assoalho pélvico se essa cinta não tem elasticidade e é muito compressiva. Então isso acaba gerando um dano também para o assoalho pélvico. Sim. Então o ideal é uma calcinha, né, que ou aquelas cintas que prendem embaixo. Isso, e que tenha o elástico, né, para não dar edema de vulva nem nada também. Então apertar muito, né, não é o momento agora. Exatamente, nunca. A gente vai recuperar isso aí em outro momento. Na verdade não vai recuperar, nosso corpo muda completamente, a gente pode ter até uma estética melhor do que antes da gestação, mas é um outro momento. Eu acho que esse comecinho, né, no pós-parto ali, a gente tem que estar preocupado muito mais com essa questão da saúde, do retorno das funcionalidades do que com a questão estética, né? Mas realmente, eu acho que independente da gente ter parto vaginal ou parto cesárea, a gente sente muitas vezes um desconforto
desconforto no sentido de sentir tudo solto, né? De sentir dor nas costas. E às vezes ali uma cinta, uma calcinha um pouco mais alta pode dar uma melhor estabilidade. Tem de conforto nesse sentido, né? Sem dúvida. Mas realmente não aquela que aperta pra gente ficar linda. Exatamente. Com a apneia. Como se tivesse acabado, né? Não tivesse tido filho nunca. Joia. E voltando nessa questão da diástase, né? Existe... o que é a diástase primeiro? Que eu acho que também é uma coisa que tem muito mito e verdade. E se tem como a gente prevenir, se a gente deve prevenir diástase durante a gestação. Tá. A diástase, primeiro, ela é a separação do reto abdominal. Então, o que acontece? A gente tem aquelas dois gominhos, né, do nosso abdômen e eles se separam. Então, aquilo ali é a diástase abdominal. Na gestação, por que ela acontece e não tem como ser prevenida? Porque essa barriga vai crescendo e aí, automaticamente, esses músculos vão ficando, né, mais suscetíveis, mais finos ali, por conta de ação hormonal. E aí, esse reto abdominal, ele vai se separando para que essa barriga cresça, não cresça a altas pressões. Então, é importante que aconteça essa separação do reto abdominal na gestação. Então, não tem como a gente prevenir. Mas o que a gente pode fazer então para a gente não ficar com esse peso, né, exacerbado ali que depois vai causar uma diástase indesejada, né, que tem dificuldade de retornar depois, a musculatura que tem dificuldade de retornar depois. O que a gente pode fazer durante a gestação? Na gestação a gente trabalha com essa consciência dessa musculatura que contém a barriga, né, que a gente chama dessa musculatura do transverso do abdômen, ele que faz essa barriga que fique mais contida ali no lugar. Então a gente faz, né, na fisioterapia essa consciência dessa contração, dessa musculatura abdominal, que é importante, porque além dessa questão da diástase e melhora dessa consciência, ela também faz com que essa mulher não tenha, né, previna dores também musculares. Então, o que a gente estava conversando, dor no pubis, dor na pelve, se eu tiver uma melhora de postura, uma melhora de consciência abdominal, com certeza, né, eu vou ter também uma melhora das dores que estão acontecendo ali na gestação. Então, para trabalhar diástase só no pós-parto. Só no pós-parto. Isso. E o último assunto assim, que eu queria falar sobre disfunção é em relação ao prolapso vaginal. Assim, o que ele é e como que a gente percebe que está acontecendo com a gente? Tá, primeiro, o que é um prolapso, né? Como é o que a nossa avó falava, né? A bexiga caída. Só que acontece a queda dos órgãos pélvicos. Pode acontecer de bexiga, pode acontecer de útero, pode acontecer de reto, e eles vão se prolapsar no canal vaginal. Então, às vezes, algumas mulheres falam, né? Elas sentem essa bola na vagina, ou seja, vai tomar banho e percebe que tem, às vezes, ali uma bolinha, algo que não tinha antes e aconteceu. Então, isso é um prolapso vaginal. A fisioterapia, como ela trabalha? A gente, né, tem esse diagnóstico médico que é feito pelo próprio médico e a gente olha como está esse prolapso, em que grau ele está, né, aonde ele está ali dentro da vagina, se ele está fora, se ele está dentro. E também o que a gente faz? A gente trabalha com não só com a musculatura do assoalho pélvico, uma avaliação bem feita sobre como que está essa musculatura, se tensa, se mais relaxada, se ela contrai, se ela relaxa, como está essa musculatura, mas não só isso, normalmente muito relacionada à questão abdominal e postural. Então, a fisioterapia vai trabalhar com tudo isso, não só o assoalho pélvico, mas também com a questão de postura e como isso vai impactar diretamente nesse prolapso. Entendi. E falando sobre a questão do tratamento, na gestação, tem algum impeditivo? Quem não pode fazer fisioterapia pélvica? Primeiro essa pergunta, para depois ir para outra. São muitas. Bom, a fisioterapia ela é feita, né, com a liberação médica. Então, se essa mulher tiver com algum sangramento, não é indicado. Agora, mulheres que estão em gestação de alto risco, se o médico liberar, pode fazer, porque a gente não gera uma intensidade muito grande. A fisioterapia realmente trabalha mais mobilidade, mais essas questões mesmo de equilíbrio e consciência. Não é um exercício físico, uma atividade física que às vezes tem muitas contraindicações. Então, havendo liberação médica, em qualquer momento da gestação ela pode começar? Em qualquer momento da gestação, não existe contraindicação. E pode fazer a gestação toda? Pode fazer a gestação inteira. Mais ou menos quantas vezes por semana?
Vai depender muito, Michele, da disponibilidade e da avaliação. Tem mulheres que fazem semanal, tem mulheres que fazem 2 vezes por semana, tem mulheres que vêm para fisioterapia de 15 em 15 dias, tem mulher que vem 1 vez ao mês. Então depende muito de como ela está e o que ela busca com a fisioterapia. E aí sim a gente vai conseguir colocar, né, essa frequência, né, da fisioterapia. Então é lá daquele diagnóstico do início que vocês montam a questão do tratamento. E no pós-parto, mais ou menos quanto tempo dura esse tratamento, né? Claro que depende da disfunção que ela tem, mas em média. Depende muito da avaliação e depende muito também se essa mulher tem uma rede de apoio. Então, às vezes tem mulher que quer muito fazer fisioterapia, mas às vezes não tem como deixar o bebê. A gente sabe que é uma época, né, um tempo da vida dela em que ela não consegue se planejar muito bem para poder estar fazendo fisioterapia. Então, às vezes pode se tornar extenso pelo fato dela não ter uma rede de apoio, de como vai ser essa chegada desse bebê, associada também com ela estar dentro de casa e disposta a fazer esses exercícios durante os outros dias, né? Então, às vezes pode ser um pouco mais demorado, não pela questão da reabilitação corporal, mas do contexto que essa mulher está inserida no pós-parto. Mas também varia de corpo para corpo, né? Quem tem mais consciência corporal consegue executar melhor os exercícios, mas também é algo que ela pode adquirir ao longo do tratamento. Sem dúvida, né? Exatamente. Mas me fala aí uma média, não quer falar a média, mas uma média de tempo, assim, pra gente saber. É porque realmente, vamos falar uma paciente que não tá com uma questão tão grave quanto uma incontinência fecal ou um prolapso. Vamos falar aquela paciente que teve um escape de xixi, que tá com um pouquinho de diástase. Às vezes, Michele, normalmente vamos colocar assim 2 meses. Se essas sessões forem semanais, vamos colocar assim 8 sessões. Normalmente incontinência, dor na relação, às vezes tem uma melhora um pouco mais rápido dessa mulher. E quanto mais ela vai voltando para atividade física, esse corpo vai respondendo melhor e ela consegue ter uma resposta melhor de melhora. Eu pergunto porque muitas vezes a pessoa já tem medo de ir, achar que vai ficar muito tempo ali, que não vai ter tempo para isso, né? Ou que não vai poder continuar porque vai retornar ao trabalho, ou que tem que cuidar de casa. Então, para ter uma noção que é um tratamento, tem um começo, meio e fim, né? Exato. Lógico, dependendo de cada caso, né, de cada corpo, como a Samila comentou aqui, todas as questões. Joia. Então, Samila, queria te agradecer por esse bate-papo, foi ótimo. O primeiro de muitos, eu espero, né? Muito obrigada, Michele. Obrigada, gente. Que vocês tiverem de dúvida, pode colocar aí que a gente responde. Então é isso, muito obrigada. Espero vocês no nosso próximo encontro. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada especialidade da Vila Mater. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.